Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está ouvindo e assistindo a essa aula, mas hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o eixo meio ambiente. E o meio ambiente, ele traz consigo várias e várias temáticas, como, por exemplo, questões agrárias, áreas de proteção, pauta indígena, queimadas, poluição hídrica, instituições de controle ambiental, fiscalização ambiental, agronegócio, educação ambiental, pegada ecológica, consumo consciente, reflorestamento, sustentabilidade, uso de agrotóxicos, biodiversidades, produtos farmacêuticos, extinção e tráfico de espécies silvestres, maus tratos a animais, uso de energia renovável, reciclagem e vários outros, tá? Primeiro eu quero conversar com vocês sobre a Conferência de Estocolmo, tá? A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência mundial a tornar, de fato, a questão ambiental como algo central, como centro de preocupação mundial. Essa declaração, ela teve 20 princípios, 26, aliás, 26 princípios, e colocou as questões ambientais na vanguarda das preocupações internacionais e marcou o início de um diálogo entre os países industrializados e em desenvolvimento sobre a ligação entre o crescimento econômico, a poluição do ar, da água, dos oceanos e o bem-estar das pessoas em todo o mundo. Assim, o que é que nós temos de dados que nós podemos utilizar na nossa redação se o eixo temático for meio ambiente? Nós precisamos lembrar, né, que o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial como um dos maiores produtores de lixo. Ou seja, o Brasil, naquela escala de 1 a 195, que são os países reconhecidos internacionalmente, o Brasil ocupa simplesmente o quarto lugar como um dos maiores produtores de lixo do mundo. Ou seja, nós estamos entre os 5 maiores produtores de lixo do mundo. Produtores de lixo do mundo. Aí, uma informação boa: o Brasil é o líder mundial, está em primeiro lugar no ranking mundial de reciclagem de latinhas de alumínio. Ou seja, de 100% de toda a produção de latinhas, né, dessas latinhas que são vendidas, nós conseguimos reciclar 97% dessas latas. Então, hoje nós estamos em primeiro lugar na reciclagem de latinhas de alumínio. Eu vou colocando as informações aqui, porque aí vocês conseguem decorar alguma coisa para colocar como causa ou consequência, tá? Na redação de vocês.
Outro dado ruim. Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Ou seja, nós produzimos lixo plástico entre os 5 mais do mundo, tá? Isso tudo é informação que você precisa aprender, decorar, e você pode utilizar na sua redação, caso o eixo temático seja meio ambiente, tá? Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. E nós temos um bom índice na reciclagem de papel. De 100% de papel que produzimos, a gente consegue reciclar quase 67% de todo papel que produzimos aqui, tá? Então, reciclamos 67%. 66,9% é praticamente 67%. 67% do papel produzido. No geral, a reciclagem geral é baixa aqui, tá? Embora a coleta seletiva exista no Brasil, mas o Brasil ele só consegue reciclar entre 3% e 4% do total de resíduos sólidos urbanos que produz. Veja, é uma quantidade mínima. Existe a coleta seletiva no Brasil, apesar de que nós não temos essas coletas, essas lixeiras espalhadas pelos municípios, mas nos locais onde existem essas lixeiras seletivas, o Brasil só consegue reciclar, de fato, entre 3% e 4% desse total de resíduos sólidos, tá? O país que mais recicla no mundo é a Alemanha. País que mais recicla no mundo é a Alemanha. Cerca de 40% do lixo no Brasil tem uma destinação inadequada. Por quê? Porque nós ainda temos mais de 1.000 lixões a céu aberto ainda ativos no Brasil. Aí você me diz, professora, existe uma diferença entre o lixão e o aterro sanitário? Existe, gente, presta atenção. Lixão e o aterro sanitário. Aqui no lixão, o lixo é depositado em um determinado lugar e aquele lixo que é depositado nesse determinado lugar, ele não recebe qualquer tipo de tratamento, tá? Então, nós ainda temos mais de 1.000 lixões em todo o Brasil e eu acredito que o número seja bem maior, tá? Infelizmente, aquele lixão que ele é lançado a céu aberto, ele contamina solo, contamina os corpos hídricos, contamina o ar, tá? Ali, infelizmente, muitas pessoas no Brasil ainda se alimentam do que é retirado desses lixões. E o aterro sanitário não, tá? O aterro sanitário é diferente do lixão. Por quê? No lixão a gente já viu que tem um descarte incorreto de lixo sem proteção ambiental. Já aqui, no aterro sanitário, tem uma obra de engenharia preparada para receber o lixo de forma segura. Porque essa obra aqui que é feita pela engenharia vai impermeabilizar o solo, tá? O chorume, que é aquele líquido produzido pelo lixo,
ele vai ter um tratamento adequado, e os gases também que saem do lixo, ele vai ter um determinado tratamento. Então, esses chorume, esses gases, o fato do lixo não conseguir penetrar no solo, vai fazer com que não haja contaminação, tá? Então, o mais adequado é que haja o descarte de lixo nos aterros sanitários. Por quê? Porque é um local preparado específico para receber esse lixo. Aquele chorume, aqueles gases, eles vão ter um tratamento adequado para não poluir o ar, para não poluir o meio ambiente, para não poluir o solo, para não poluir os corpos hídricos, né? A água, para não produzir material que contamine as árvores. E o aterro, o lixão, não. Aqui no lixão, o lixo é lançado, então aquele chorume, aqueles gases, tudo vai se concentrar aqui no solo, vai poluir o ar, vai poluir o meio ambiente, vai matar as espécies nativas daquela região. Então, o correto é que os lixos, eles sejam depositados no aterro sanitário, que é um local próprio e específico para receber esse lixo. Aí vejam, nós também temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é isso? Gente, é uma lei, tá? É a lei número 12.305 do ano de 2010. O que é que essa Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vai estabelecer? Vai estabelecer diretrizes para logística reversa e gestão de resíduos. Ou seja, ali, gente, aquela pessoa, digamos, que produz a pilha, as baterias. Nessa lei, essas empresas que fabricam essas pilhas e baterias, elas precisam arrecadar, receber essas pilhas de volta para que elas não sejam lançadas no meio ambiente, tá? É a política da logística reversa. Eu entrego a você e você me devolve materiais como pilhas, baterias. E nós temos também a gestão de resíduos. Mas o que é que acontece? Aquelas pessoas que produzem determinados produtos, elas precisam encontrar um meio de receber todo aquele produto de volta para que ele seja reciclado, para que ele não seja lançado no meio ambiente. Mas hoje o que é que acontece? Qual é o problema que a gente tem com essa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Hoje a implementação dessa lei no Brasil encontra uma barreira muito grande, como falta de investimento, a desinformação, a ausência de conhecimento e a falta de prioridade governamental. Poucas pessoas conhecem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, se você não tem conhecimento, você não tem como buscar um meio de fazer a devolução dessas pilhas e baterias que você usa na sua casa. Você acaba descartando essas pilhas e essas baterias no lixo comum. E um dos problemas seria justamente o quê? Como nós poderíamos resolver esse problema? Se tivesse prioridade governamental. Se o nosso governo, ele investisse mais... se ele investisse mais na questão de campanhas. Se investisse mais em campanhas. Por quê? Porque quando o governo ele lança as campanhas, a população ela toma conhecimento. E aí ela pode agir da maneira correta, tá? Então, a gente tem hoje essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é voltada prioritariamente. Desculpem aqui, meu marido que chegou e me fez uma pergunta.
é voltada prioritariamente para essa questão da gestão de lixo. Como a gente deve tratar o lixo que a gente produz? Qual é o papel do governo? Qual é o papel dos produtores, né, dos comerciantes? Só que, infelizmente, é mais uma lei no Brasil que a gente não consegue implementar de maneira satisfatória, justamente porque falta conhecimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Amazônia. A Amazônia é o nome da floresta, tá? Amazonas é o nome do estado. Então, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, tropical do mundo. Essa floresta, ela está espalhada por 9 países sul-americanos. E o Brasil concentra a maior parte dessa floresta, tá? Então, a Amazônia, ela é considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo e ela é vista como se fosse o pulmão do planeta. Por quê? Porque ela tem um número muito grande de árvores e plantas, de plantas diversificadas. E qual é o objetivo dessas plantas, dessas árvores? Ela busca o dióxido de carbono e ela transforma aquele gás carbônico em oxigênio, que é o gás que a gente usa para respirar, né? Que é o elemento químico que a gente usa para respirar. Mas o que é que acontece, gente? A degradação florestal, né? Como queimadas, a retirada de plantas, derrubada de árvores, os danos, cresceu mais de 300% em 2 anos. E a causa desse devastamento, né, desses danos que estão acontecendo à floresta amazônica, é por conta da pecuária bovina, da agricultura de corte, a expansão da infraestrutura, a queima, a derrubada de árvores para vender no comércio. E aí, gente, o que é que acontece? Nós chegamos a um ponto em que o dano ele praticamente está sendo irreversível. Não vai ter mais uma possibilidade da gente reverter os danos dessa floresta amazônica, tá? E aí, o Mato Grosso é o estado com mais danos a essa floresta, tá? Agora em 2026, isso é dado agora de 2026. Então, assim, o que é que acontece? Se essa destruição continuar do jeito que está, em 50 anos, a floresta amazônica ela vai perder 70% da sua área e vai se tornar uma savana. Que uma savana vai se tornar um deserto. Então, o porquê isso? Gente, se nós continuarmos destruindo a floresta amazônica do jeito que está, no nível em que está, nós vamos transformar essa floresta amazônica, que é considerado o pulmão do mundo, em um deserto. E aí o que é que acontece? Aquela área do solo que teve as árvores devastadas, ela não vai conseguir reciclar a água, ela não vai conseguir segurar água no solo. Então, vai reduzir chuva no Cerrado e no Sudeste. Algumas aves, algumas espécies que só existem nessa floresta amazônica vão se perder. Nós vamos ter perda da biodiversidade de alguns animais, de algumas árvores que só existem nessa floresta. Nós vamos ter risco para a saúde, porque nós vamos ter menos conversão de gás oxigênio. Nós vamos ter um maior aquecimento global,
Porque vai diminuir a capacidade de absorver o dióxido de carbono e vai aumentar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Por quê? Porque a árvore, ela é responsável por receber o dióxido de carbono, aí aqui ela transforma e libera oxigênio. Oxigênio é o que a gente usa para respirar, tá? Mas se diminuir a quantidade de árvores, vai haver uma maior quantidade de dióxido de carbono. E quem é que vai transformar esse dióxido de carbono em oxigênio? Se a gente está diminuindo a quantidade de árvores. Então, um dos passos, uma das soluções é aumentar a fiscalização em áreas críticas. O governo deveria investir mais em fiscalização, justamente para aumentar essa fiscalização e consequente penalização das pessoas que estão se utilizando desse desmatamento. Então, assim, apesar desse devastamento da Amazônia ter registrado uma queda nos 3 primeiros meses deste ano, de 2026, teve uma queda de 17%, a região, né, aqui no Brasil, essa floresta amazônica ainda enfrenta uma degradação florestal muito grande, né? E tá tão grande essa devastação que a gente está chegando a um ponto de não ter mais como retornar, não ter mais como voltar atrás. Então, a pecuária e a agricultura de larga escala são as principais causas de devastamento. As pessoas criam seus animais e jogam na floresta amazônica para que esses animais se alimentem. E um gado, eu não sei se vocês conhecem, ele come muito. Então você diz, mas um gado não tem condição de fazer todo esse estrago. Gente, imaginem que essa pecuária e essa agricultura, elas vêm de muito tempo. Tá? Então, a principal causa nem é o homem em si devastando, derrubando as árvores, é justamente essa pecuária e essa agricultura de larga escala, né? Nós temos pessoas ali no Mato Grosso, que são pessoas riquíssimas, que vivem da pecuária, de criar animais. E esses animais, eles são lançados justamente na floresta amazônica. Imaginem pessoas com 10, 20 mil cabeças de gado dentro de uma floresta, da floresta amazônica. O estrago que causa é muito grande, né? Então, a gente está chegando a um ponto que não vai mais ter como retornar, que não vai ter mais como fazer o reflorestamento, tá? Porque hoje, a área que está devastada equivale à área devastada dessa floresta amazônica, equivale a 7.000 campos de futebol. Imaginem vocês juntarem 7.000 campos de futebol. Imaginaram? Quando você junta esses 7.000 campos de futebol, é a quantidade de área devastada na floresta amazônica. Então, se a gente parar para pensar também, o mercado internacional de madeira tropical depende muito da nossa floresta amazônica. Então, esse mercado internacional de madeira tropical é responsável por destruir grande parte da floresta amazônica, o que aumenta a pressão sobre grandes áreas dessa floresta tropical, né? E outra coisa sobre o meio ambiente que eu preciso dizer a vocês é que o Brasil é o segundo país do mundo que mais mata ambientalistas. Pessoas que defendem o meio ambiente. O primeiro lugar está na Colômbia. Ou seja, o nosso caso é muito crítico. O nosso caso é muito problemático, tá? O que é que eu posso passar mais a respeito de meio ambiente para vocês?
Nós temos a poluição das águas, né? Que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a água contaminada é aquela que sofre alterações em sua composição até ficar inutilizável. Por ano, a poluição hídrica, ela mata em torno de 500 mil pessoas em todo o mundo, tá? Hoje o agronegócio, né, é praticamente o motor da economia brasileira, representa em torno de 29% do PIB brasileiro e movimenta trilhões de reais. Trilhões. Hoje a gente se destaca na produção de soja, de carne, de açúcar e de café. Eu quero falar com vocês também sobre um termo bem atual, que é chamado de pegada ecológica. O que é essa pegada ecológica? A pegada ecológica, gente, é uma metodologia que mede o impacto das atividades humanas sobre a natureza. E aí vai haver um cálculo da quantidade de terra e de mar que são necessários para sustentar o estilo de vida em determinada cidade ou país. Então, vai avaliar o consumo de recursos contra a capacidade do planeta de regenerar. Então, o objetivo é esse, é comparar o consumo humano com a capacidade da Terra para manter esse equilíbrio ambiental. Aí o que é que vai considerar nesse cálculo? O impacto das áreas de cultivo, as paisagens, as pastagens, a floresta, a energia fóssil e o espaço construído. Nós temos hoje uma calculadora, né, que ela calcula isso, chamada de Climate Hero. Climate Hero. E aí a gente aprende, de acordo com esse cálculo, a consumir menos, reduzir o uso de carro, reciclar, priorizar produtos sustentáveis. Tudo isso ajuda a diminuir essa pegada ecológica. Nós temos também que falar sobre o consumo consciente, que é a prática de adquirir produtos e serviços considerando os impactos ambientais, né, priorizando a sustentabilidade e a necessidade real antes de fazer essa compra. Porque a gente, quando tem essa postura, a gente reduz o desperdício, valoriza os produtos locais, economiza recursos naturais e isso gera um impacto positivo no planeta Terra, tá? Hoje a gente tem o reflorestamento. O reflorestamento é esse processo de fazer um repovoamento com árvores em áreas desmatadas, né, visando recuperar a cobertura vegetal. Ou seja, uma determinada área, ela foi desmatada ou sofreu queimada, foi degradada de alguma forma. E aí você vai fazer o repovoamento daquela área com novas árvores que você vai plantar. Isso é essencial para o meio ambiente, né? É uma prática que ajuda a sequestrar o carbono, combate essa mudança climática, protege o solo e ainda regula o ciclo da água. A gente tem a Lei 12.651, Lei 12.651 de 2012, e ela vai apoiar justamente a questão do reflorestamento, tá? E lá nessa lei é dito que o reflorestamento é vital para recuperar essas áreas degradadas por uma agricultura que é insustentável, a pecuária ou a mineração. Quero comentar ainda com vocês sobre esse termo sustentabilidade. Por quê? Porque sustentabilidade, gente, não é a gente apenas pensar em consumir produtos recicláveis. As pessoas têm uma
uma má ideia de que a questão da sustentabilidade, ela vai lutar justamente com isso, de você consumir produtos que são recicláveis. Mas não, gente, a sustentabilidade é a capacidade de você suprir uma necessidade presente sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, você consome hoje, mas você tem que consumir de forma consciente, de maneira que as gerações futuras, elas também possam ter direito àqueles mesmos benefícios que você teve. Então, você vai ter que observar pela preservação ambiental, a qualidade de vida, a sua e a futura, e um desenvolvimento justo, tá? Eu preciso do meio ambiente para eu ter meu meio econômico. Ok, mas que o seu meio econômico seja justo, de maneira que sobre para as gerações futuras, tá? Você precisa garantir recursos para o futuro, ok? Ou seja, tem que procurar reduzir os impactos negativos, como a poluição, o consumo excessivo, o desmatamento, tem que evitar essa questão de poluição dos corpos hídricos, poluição do meio ambiente em si, do ar. Você tem que preservar pela mata nativa. Você tem que ter esse comportamento de maneira que você diga, hoje eu usufruo, mas eu quero que as gerações futuras usufruam também. Então, a sustentabilidade, ela tem os 5 R's, né? Que é repensar a sua atitude de consumir, reduzir o consumo, reutilizar, reciclar e recusar produtos que fazem mal ao meio ambiente, ok? Hoje nós somos um dos maiores consumidores do mundo de agrotóxico. A gente utiliza atualmente mais de 720 mil toneladas de agrotóxico no ano. E isso, apesar de combater as pragas e reduzir os custos, o uso intensivo desses agrotóxicos também traz sério risco à saúde, né? Causa intoxicação, pode causar uma disfunção de algum órgão, pode causar câncer e também faz mal ao meio ambiente, porque acaba contaminando solos e rios, né? O que é biodiversidade? A biodiversidade é essa variedade de vidas, que existem no planeta. Né? Então, tem as riquezas, as espécies animais, as plantas, os fungos, os micro-organismos, tudo o que interage dentro de determinado espaço e que tenha vida. Então, essa biodiversidade é essencial para a sobrevivência humana, porque garante a regulação climática, água limpa, fornece alimentos, ou seja, o que nós precisamos para sobreviver no mundo. Nós somos o terceiro país do mundo que mais comete o tráfico de espécies silvestres. Gente, o terceiro.
Nós somos o terceiro país do mundo que mais trafica, que mais vende ilicitamente espécies silvestres do mundo. E só esse negócio movimenta em torno de 23 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, veja, só no Brasil são retirados anualmente mais de 38 milhões de espécies. E isso faz com que muitos animais desses morram durante o transporte. Isso faz com que haja um desequilíbrio ecológico. E a principal consequência, que é a extinção das espécies. Então, assim, a gente sempre dá um jeito, né, de ganhar, de se locupletar de forma ilícita, né, de se enriquecer de maneira ilícita. E a gente tem ficado, muitas vezes, tem aparecido muitas vezes no ranking mundial, só que na maior parte das vezes não é por uma maneira, por algum fato, algum feito bom, né? Nós temos que falar também sobre os maus-tratos a animais. Maus-tratos a animais no Brasil é considerado crime pela Lei 9.605, né, que institui o Estatuto Ambiental, né? E o principal crime que eu vejo aí é maus-tratos a animais. É o abandono, é a agressão, é a negligência quando você deixa de dar água, a comida, o abrigo quando você produz ferimentos. E a pena foi aumentada, né? Hoje você responde a um inquérito, porque a pena hoje, para quem maltrata cães e gatos, é de 2 a 5 anos de reclusão. Então, nós temos várias formas de violência, né? Nós temos o espancamento, o envenenamento, que infelizmente tem acontecido na Cidade Verdejante. Nós temos a mutilação, o uso de instrumentos que são perfurantes ou cortantes, manter sem água, sem alimento, abrigo, ventilação. Ah, você colocou o seu cãozinho, ele tem uma casa, mas não é ventilada. Isso é um maltrato. Quando você não mantém a higiene do bichinho, manter o bichinho acorrentado em local pequeno ou abandonado em casas vazias. A questão dessas brigas de galo, né, usar animais em eventos de prêmios, de brinde, tudo isso é maus-tratos a animais. Como eu já disse, nós reciclamos apenas 4% do lixo aqui no Brasil, né? Apesar da gente reciclar, somos o líder mundial em reciclagem de latinhas de alumínio, mas quando a gente para analisar, no geral, a gente só recicla 4% de todo o lixo que nós produzimos, né? Então, embora 30% do lixo brasileiro ele tem um potencial para reciclagem, a gente só consegue reciclar 4%, né? Então, isso evidencia uma necessidade maior de conscientização, de infraestrutura também, né, do próprio Estado, em investir na questão da coleta seletiva. E eu acho que sobre meio ambiente, o que tinha de mais importante, eu acho que eu gravei aqui. Um abraço, gente, e até o próximo tema.